Olá, com muito prazer recebendo no meu canal o doutor, que já nós tivemos vários encontros aqui, doutor José Roberto Mendonça de Barros. É alguém, eu sempre lembro do professor Delfineto, inclusive agora já está completando 10 anos da biblioteca dele lá na FEA, né? Agora em setembro, que sempre diz, olha, o José Roberto, esse sabe tudo de economia. Então, para mim é um enorme prazer recebê-lo outra vez no meu espaço aqui no meu canal. E eu já engataria uma primeira questão muito simples, que para os economistas, eu estou no campo da história, passei pela economia, mas não terminei, mas é que toda pergunta para o economista, a primeira coisa que vai falar é o seguinte, mas espera, nós vamos crescer em 2023? E agradeço novamente você ter aceito o meu convite. Ô, Vila, você sabe que o prazer de falar com você é imenso. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade. A resposta é sim. Mais uma vez, a economia está surpreendendo as projeções de nós economistas, a mim inclusive, né? Eu me inscrevo nesse bloco. Né? No começo do ano, que a gente tinha era uma perspectiva de uma economia mais desarranjada e crescendo pouco. Aliás, esse é um dos exemplos, Vila, de que o Brasil realmente não é para principiantes, porque lá no começo de fevereiro, tendo passado os idos do começo de janeiro, boa parte dos analistas via mais ou menos o seguinte: o governo Lula seria um governo forte, porque foi eleito, passou por um teste de fogo e está lá, mas a economia seria um desastre porque teria uma espécie de governo Dilma III, tudo meio desarranjado e ruim. Passam-se poucos meses, né, o que a gente verifica é que o governo, no Congresso pelo menos, é muito fraco, não consegue formar maiorias, né, para passar os seus projetos, e, em compensação, houve uma surpresa na área econômica extraordinária. Né? E essa surpresa está levando a uma expectativa de um crescimento de 3% para esse ano, ao contrário de menos do que 1, que era o que tinha no começo do ano, e pode ser até um pouco mais, viu, Vila? Para isso, concorreram três coisas, só É para isso que eu ia completar perguntar. o quadro. Não, é que eu ia perguntar, perfeito. A primeira coisa, que não tem nada a ver com o governo do Lula, né, é essa safra agrícola absolutamente espetacular que o Brasil colheu. Ainda esses dias, a Conab reafirma a sua projeção de uma safra maior que 320 milhões de toneladas. É um recorde absoluto. Né? Por que não tem nada a ver com o governo? Porque ela foi plantada em agosto, setembro, outubro e novembro do ano passado, né? Sim. Foi colhida a partir do início do ano. E esse efeito é muito grande em várias áreas, né? A safra super recorde. Primeiro, ela aumenta muito a receita de exportações. Nós estamos caminhando para ter um saldo comercial recorde, mais de 70 bilhões de dólares, e a exportação, ou o aumento do comércio exterior, é uma das causas do crescimento, maiores do que se esperava. Segundo, o mesmo movimento agrícola, né, aumenta muito a renda do interior. E há uma oposição entre o que a gente podia chamar de interior com as grandes cidades, especialmente ligadas ao litoral. A vida nas grandes cidades está muito mais difícil, você está sempre discutindo isso aí e está mais complicado. Mas no interior, lato sensu, esse ano tem muito dinheiro entrando, é uma safra realmente que fez crescer demais, não só a agricultura, mas tudo que está ligado. Inclusive o que acontece nas cidades tipo Goiânia, lançamento de prédios novos e assim sucessivamente. Terceiro, isso gera, então, um efeito positivo no emprego. Não, na agricultura o emprego é pequeno, né, porque emprega pouca gente, mas o efeito indireto nos fornecedores, nos compradores, nas cidades onde as pessoas gastam, o resultado também, isso ajudou a um segundo fator, que é manter o mercado de trabalho realmente, relativamente resistente, resiliente. Né? Tanto que a taxa de desemprego veio para baixo de 8%, pouca gente esperava tudo isso. Não é só a agricultura, mas é também a agricultura. Né?
E, finalmente, vem daí, né, um efeito importantíssimo em cima da inflação. Por quê? Porque com essa bruta safra, os preços, com seu devido tempo, os preços agrícolas no varejo, todas as cidades do Brasil, começou a cair. Observando outro dia, aliás, falei, faz muito tempo que eu não vejo publicidade de liquidação de carnes na televisão. Por quê? Porque o preço do boi saiu de 300 e pouco, como produziu muito, veio para 200. Então, isso passou para o consumidor no seu devido tempo. Tanto que o item do IPCA de alimentação no domicílio, que é o mais importante item de alimentação, a projeção é que esse ano ele não cresça, seja zero. Ora, nós todos sabemos que uma alimentação muito mais barata, que caia de preço, para as faixas de renda C, D e E, é como se fosse um aumento de salário. Porque o Exato. orçamento apertado dá uma certa folga, outras coisas entram no orçamento. Então, isso também ajuda a demanda. Então, tem todo esse conjunto, né, que mexeu com exportação, atividade, reserva, etc., que ajudou. Essa é a primeira coisa positiva. A segunda coisa positiva foi o fato que, já em fevereiro, o Ministério da Fazenda, especialmente, começou a surpreender o que esperava uma política muito ruim, muito mal ajeitada, quando o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, conseguiu trazer de volta a tributação sobre combustíveis. Você deve estar lembrado, isso foi em fevereiro. Sim. Uma parte, o chamado PT Raiz, não queria que aumentasse para não afetar o consumidor, etc. Mas aquilo foi um sinal de uma recuperação da receita pública, que depois reapareceu em outros momentos. Duas outras surpresas. O ministro Haddad começou a fazer uma dupla muito bem articulada com a ministra do Planejamento, que é alguém que preza as contas públicas, que preza também a coisa do crescimento, e os dois juntos começaram a trabalhar muito corretamente e acabaram desenvolvendo e propondo uma regra fiscal que tem um nome esquisito de arcabouço fiscal, né? Mas é uma regra. Isso foi uma coisa única, porque nós tivemos um elemento graduado do PT pela primeira vez na história admitindo que tem que cuidar um pouco das contas públicas, porque antes a vontade é gasta e vamos ver sem medo do amanhã. Isso começou a mudar um pouco o jogo assim das expectativas, etc. E finalmente os ministros da área econômica passaram a ter um diálogo bastante construtivo com o Congresso, cujo resultado, né, foi a aprovação de uma série de medidas, inclusive a surpreendente aprovação na Câmara da reforma tributária. Quando você soma tudo isso, e mais que a economia começou a melhorar a partir da safra agrícola, mas outras coisas aconteceram, né? Já no PIB do primeiro trimestre foi isso, foi uma surpresa positiva. Agora que se mostrou o PIB do segundo trimestre, é uma outra surpresa positiva e mudou completamente, né? Inclusive até por mercado financeiro. Quando a Fitch melhorou a perspectiva de nota do Brasil, muita gente que era crítica absoluta, até por admiração do Paulo Guedes, do que estava fazendo ou não fazendo, né? Dizer, não, aqui tem coisa adequada acontecendo. Então, essa foi uma primeira mudança, e da agora para frente, né, isso tende só a se reforçar. Tem um ambiente melhor, tem um consumo das famílias melhores, tem também uma certa expansão de gastos do governo que está encaixada no arcabouço fiscal, né? O comércio exterior está melhorando, o consumo das famílias melhorando. O resultado disso é que todo mundo, como dizia o cronista, mas todo mundo mesmo está projetando mais de 3. Eu acho que ainda vai ser um pouquinho mais quando chegar mais perto do fim do ano, que é um belo resultado.
E para primeiro ano, e considerando o ceticismo, tá? Então, essa primeira questão é essa. É uma surpresa positiva, resposta a um pouco de circunstâncias, é o resultado brilhante da agricultura, a montagem de uma política econômica cautelosa, mas razoável, né? E o fato de que as expectativas melhoraram. E culminou agora, recentemente, com a mudança de curso do Banco Central, não de curso, mas ele começou a baixar os juros e já avisou, vou baixar meio ponto até o final do ano. Então, isso coroa, de certa forma. E só uma coisa para chamar a atenção, que quando a gente olhar para o fim do ano, nós vamos ter duas coisas que ainda vão ajudar bastante, embora seja tudo sempre é desafiador no Brasil. Tem uma agenda desafiadora que é terminar a reforma tributária e outros. Mas tem duas coisas que vão ajudar um pouco esse segundo ponto. O primeiro leva tempo, mas a baixa acumulativa da taxa de juros começa a fazer efeito. E o efeito é positivo para crescimento. Vai ser muito maior no ano que vem, esse ano vai ser pouquinho. Mas tem uma coisa acontecendo, Vila, que eu acho que, se nós não estamos errados, vai fazer um efeito bastante bom no último trimestre do ano, que é o desenrola. Este programa, né, ele é uma resposta a uma coisa angustiante, né, com o tumulto todo desde a pandemia, etc., todos nós sabemos, nós temos mais de 100 milhões de CPFs negativados, me perdoe o termo que não é o melhor em termos de português, mas é o que se usa, e eu acho que este programa vai desenrolar mesmo muito mais gente do que nós estamos pensando, né, que em geral as pessoas estão pensando. Primeiro, que até agora, começo de setembro, né, as pessoas que devem entre 5 mil e 20 mil reais estão classificadas no que está batizado de faixa 2, começaram a negociar com os bancos e só com os bancos melhoras para renegociar isso aí. Para fazer isso, a pré-condição é que os bancos tinham que tirar do negativo 100% das dívidas até R$ 100, o que alivia de muita gente que deve uma bobagem de menos de R$ 100 e tão negativo e não pode comprar um liquidificador, porque não tem como fazer. Mas, além disso, né, como esses valores já estão cobertos por provisões, não é difícil para os bancos oferecerem um vasto desconto para poder renegociar. E já tem 11 bilhões de reais renegociados nisso, envolvendo 1.300.000 pessoas e 1.700.000 contratos, porque tem algumas pessoas que têm dívida em mais de um banco, né? Então, e agora, em setembro, que vai entrar o grosso das famílias devedoras, que são até R$ 5 mil. Para este grupo, né, tem 8 bilhões de reais num fundo garantidor, que eventualmente os bancos, e aí entra também banco, crediário de loja, água, luz, esgoto, entram todos aqueles onde pode ter créditos não pagos. Então, esses vão renegociar, tem algumas vantagens, mas o mais importante é que esses 8 bilhões vão garantir os pagamentos da dívida renegociada desse grupo de pessoas que deve até 5 mil. Nós achamos, na MB, que isso vai afetar, além do que já afetou, mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Há um certo fator de bem-estar, porque o brasileiro é bom pagador. O cara que não paga, porque não deu. Ele sabe que ele precisa disso para comprar um armário, para comprar uma coisa nova. Então, quando não paga, é porque realmente não deu. E ele está disposto a renegociar e é gente que quer pagar. Eu acho que vai dar um resultado muito maior do que as pessoas estão pensando. Se isso for o caso, o que vai melhorar? No Natal, quando receber o 13º, esse raciocínio não vale para aposentado que já recebeu o 13º, mas vai ter uma coisa melhor no final do ano. Então, eu acho que a gente pode terminar o ano também
com um número grande de famílias, acima de 20 milhões, 25 milhões de famílias, que de repente conseguem respirar, digamos assim, conseguem até ter um horizonte de Natal. E aí complementaria um ano bem razoável, né, Vila? Sim, sim. E nesse cenário, eu lhe perguntaria o seguinte: como é que fica 2024? Será que 2023 não é aquela espécie do coelho em corridas de 1.400 metros, tinha de 800, 1.500, 5.000 metros? O Ele coelho vai, cai na puxa os frente, corredores, e aí e depois ninguém para, né? segue. Teremos um É isso bom aí. 2024. Eu acho que a chance de ter um bom 2024 é boa. Se Sim, olhar hoje, né, ah, é, é, as projeções, essa média do Boletim Fox, as pessoas estão olhando um número pior que 2023, abaixo de 2%. A nossa projeção é algo como 2,5%, ou seja, mantendo um crescimento bem razoável. Se for 3 com sim. 2,5, 3,2 com 2,5, o biênio vai ser bem razoável, mas não está garantido, evidentemente, e vai ser muito desafiante. Quais são as pré-condições para isso? Eu acho que tem 3 ou 4 coisas que a gente teria que levar em consideração. A primeira coisa é que a agenda legislativa do segundo semestre também é muito desafiante. A reforma tributária é uma espécie de, como diz no interior, um pé de galinha, né? Você vai aqui, tem dois, você tem que escolher um deles, porque tem que aprovar no Congresso e tem que aprovar uma coisa razoável. O que é uma coisa razoável daria 10 programas seus, porque a reforma tributária é bem complicada mesmo. Mas vamos admitir, e eu vejo muita gente experiente, séria, trabalhando com essa ideia. Dá para sair algo que vale a pena. Se ela for aprovada, o efeito expectativa será gigantesco, até mais lá fora do que aqui, porque isso é mais uma reforma que você põe nas coisas positivas. Mas é mais do que isso. A hora que as empresas pararem de se preocupar que a alíquota que eu vou pagar, que o meu produto vai pagar, está todo mundo só olhando isso, vai ficar claro que as empresas todas, mas a indústria mais do que os outros, vão ter benefícios extraordinários. Por quê? Primeiro, porque vão saber exatamente quanto estão pagando de imposto, coisa que hoje ninguém sabe direitinho. Segundo, que muita gente vai ter a surpresa que a sua carga vai diminuir e não aumentar, especialmente naquelas cadeias produtivas longas que você vai acumulando crédito ao longo da cadeia. É por isso que o pessoal de serviço, né, que tem uma relação às vezes direta com o consumidor final, está muito aflito, porque ele não tem tanto crédito do imposto e vai pagar uma taxa provavelmente maior do que ela paga hoje. Isso é verdade. Né? Mas para a indústria, para a maior parte dos segmentos, vai ser maior. Terceiro, né? O custo das empresas vai se reduzir dramaticamente. Aquelas histórias que são contadas há muitos anos. Se você tem uma empresa que vende para 10 estados, você lida com 10 legislações diferentes, tem que fazer 10 cumprimentos de regra, agora vai ser um só. Então, isso alivia os negócios, dá mais transparência nos custos, nos preços. Isso é um benefício extraordinário. Então, isso é uma primeira pré-condição. Segunda pré-condição, tem uma agenda de elevação de receitas, que é desafiante, ninguém gosta de pagar imposto, né? Está Sim. aí a tempestade que estão fazendo para pagar o imposto dos fundos exclusivos. O que é um fundo exclusivo? É alguém com muito dinheiro que pode botar 50 milhões de reais num único fundo que é só dele e não paga imposto, porque ele não precisa desse dinheiro. Ele não tira esse dinheiro para fazer a feira, nem para trocar de carro. Então ele não vai pagar nunca, porque só no final vai ficar para a herança. E o cidadão que tem 30 mil reais aplicados num fundo suado, 2 vezes por ano tem o chamado come cotas, né? Que é o imposto de renda sobre o resultado, né? Não é sobre o principal, sobre o juro que ele ganhou naquele tempo. Bom, ainda tem gente. Teve um conhecido empresário que publicou na Folha aí domingo passado, coitado dos ricos, estão querendo fazer a coisa dos ricos. É inacreditável.
né? Mas para mostrar como é difícil fazer essa agenda. Então, isso vai ter que ser. Mas se passar essa agenda, que é a primeira pré-condição, o que a gente vai ter quando olha o ano que vem? Não vai ter outro crescimento desse tamanho da agricultura, até porque o senhor El Ninho já está fazendo graça pelo mundo inteiro, né? Infelizmente, só olhar o que aconteceu com a chuva no Rio Grande do Sul nesses dias, a tragédia que foi. Isso. E ele vai estar presente, não tem mais dúvida, nenhum climatologista tem dúvida no Brasil inteiro. Mas eu acho que mantém o nível. Por quê? Porque a região central do Brasil, que é a que produz o maior volume, ela é menos afetada pelo El Niño. Sim, As grandes coisas ruins do El Niño são seca no Nordeste, que é sempre uma coisa muito ruim, e excesso de chuva no Sul, que já tivemos um aperitivo de como esse negócio aí é complicado, tá certo? Mas para o ano que vem a gente tem o efeito da taxa de juros menor, você vai acumulando, porque vai continuar baixando, a gente acha que vai até 9% no ano que vem. Então, isso tende a facilitar um pouco o crédito, baratear o crédito, a rolagem das dívidas, né, etc. Acho que isso é relevante. E tem uma segunda coisa que eu acho importante, é que nessas condições, se o segundo semestre for mais ou menos o que estamos falando e o resultado não for esse, eu acho que vai aumentar de forma algo significativa o volume de investimentos no Brasil. Tem muita gente, especialmente lá fora, que está decidido a produzir coisas no Brasil. A gente já fala um pouquinho dessas coisas, e que está esperando para ver como é que é mesmo esse governo do terceiro governo do Lula para tomar decisões. E, em particular, esperando ver a reforma tributária, esse tipo de coisa. Se isso passar mais ou menos, vai aumentar, muita gente vai estar mais disposta a pôr dinheiro. Se, e isso é a segunda coisa, ao mesmo tempo, se conseguir reduzir a devastação da Amazônia, que é uma coisa que tem que ocorrer em qualquer circunstância, mas em ocorrendo, ela também atrai investimentos, ajuda a atrair investimentos, especialmente porque tem muitos investidores institucionais, fundos de pensão pelo mundo, grandes fundos mesmo de investimentos, que nessa agenda moderna do ESG, do meio ambiente, governança e responsabilidade, se não tiver isso, você não pode investir, e muita gente vai estar liberada para isso. Em particular, uma coisa que já está crescendo, mas tem que crescer muito mais, que é a chamada energia alternativa, sim. que não só porque já tem crescendo muito, porque ela é competitiva, e o Brasil tem particular possibilidade nisso. Não é patriotada, é verdade. A estimativa que usualmente se faz, eu acho razoável, é a seguinte: a população brasileira é mais ou menos 2,5% da população mundial. O PIB brasileiro está um pouquinho abaixo de 2% do PIB mundial. Mas a capacidade de produção de energia elétrica, solar e eólica do Brasil é estimada sendo 15% do potencial mundial. Então, é uma coisa espantosa. Sim. Porque, como disse um cidadão do ramo, falou, Zé Alberto, né, o pior captação solar do Rio Grande do Sul é melhor que a da Alemanha, pela simples razão que tem mais dias de sol no país como o Brasil. E a mesma coisa com a eólica. Tem que exigir investimentos, coisas importantes na regulação, na gestão do sistema elétrico, que fica muito complicado. E nós tivemos um exemplo disso, Vila. O apagão recente não foi por falta de energia, tinha até energia sobrando, foi que alguém não conseguiu manejar o modelo, não se sabe exatamente o que é, o fato de que tinha energia eólica e tinha misturado com energia hidrelétrica. A gestão mesmo do chamado despacho é mais complicado quando você tem todas as alternativas do que do tempo que era praticamente só hidrelétrica
daqui com a hidrelétrica do norte, aí era um produto só. Agora é mais complicado do que isso. Mas o fato objetivo que o apagão não foi por falta de energia, no certo sentido, foi por excesso de energia, porque tinha muita energia acontecendo. Então, esta área, e aí eu incluo, né, o biogás, vindo tanto da agricultura como dos lixões, dos resíduos sólidos das cidades, no caminho do hidrogênio verde, que vai ser a coisa, é a mesma história. Quem produz hidrelétrica, energia elétrica sustentável, está mais bem preparado para produzir hidrogênio verde. Então, esses 15% de capacidade de produção em relação ao mundo de eólica e solar se traduz ipso facto numa capacidade de produzir toda essa linha do hidrogênio verde, que é o que vai mais adiante nesse. Então, esta é um pedaço do investimento que eu acho que tende a subir mais. O outro, que é uma bola que está quicando da área e nós não conseguimos, é aumentar o investimento em infraestrutura. Isso que eu ia perguntar, justamente, como é que se faz isso? Porque é também um assunto recorrente nas últimas décadas, né? Infraestrutura, aí, vez por outra, tem alguns problemas, muda de nome, DNR vira DENIT, aí, porque nós muitas vezes gostamos de resolver o problema alterando os nomes, né? A favela vira comunidade, mas as condições continuam tão precárias como anteriormente. Nós temos uma mania nacional. Essa questão da infraestrutura, como é que fica? Pois é, ela, para botar em pé como deve, não é instantâneo. Tem muito trabalho pela frente e nós já temos uma série de experiências. Então, eu acabei de mencionar uma. Para consolidar esse investimento em energia elétrica, a ONS, os órgãos reguladores têm que começar a mudar o modelo de gestão da energia elétrica, que todos os craques do setor me dizem é perfeitamente possível. Mas um deles me falou uma expressão, se me permite usar, mas as autoridades vão ter que rebolar, porque é muito mais difícil gerir esse sistema. E você veja que é curioso, a Califórnia, a Europa, estão com o mesmo problema. Está aumentando muito o eólico e solar, só que lá é termoelétrica, aqui é hidro, né? Que é uma das nossas vantagens. Então, você fazer um sistema que eólico e solar, que à noite cai, ele exige uma série de ajustes. Então, tem toda a possibilidade, mas se não fizer esse ajuste, não vai até adiante. Eu acho que está fácil de fazer, mas isso é uma coisa que vai dar trabalho, não vamos ter ilusão, mas eu acho que esse já está no ponto em que tem tanta coisa a favor que vai acabar acontecendo. Mas no resto, né, os dados mostram, especialmente do Claudio Freystack, que é o maior especialista, no meu entendimento, no Brasil de infraestrutura, ele faz os cálculos cada 6 meses de quanto o Brasil investe em infraestrutura. E o último boletim dele, que é de maio, diz que o Brasil, em 22, investiu apenas 1,85% em tudo que é de infraestrutura. É medíocre. Isso tinha que ser 5% do PIB para poder sustentar um crescimento sem que dê congestionamento excessivo na estrada, no porto, não sei o quê, que é o que acontece quando não tem infraestrutura e começa a crescer. Nós já temos um problema de infraestrutura com esse crescimento medíocre dos últimos anos. Você imagina se começar a crescer um pouco. Todo mundo há de se lembrar do entupimento dos aeroportos alguns anos atrás, da crise do aeroporto. O que é aquilo? É crescer mais passageiro do que o aeroporto dá conta, né? Então, tem coisas para fazer, mas tem assim, digamos, em grandes linhas, o Brasil precisa sair de 2% do PIB em infraestrutura para 5% para poder sustentar um crescimento de 3, 3,5% todos os anos, mas aí sustentável. E isso não é fácil. Então, a primeira coisa que precisa avançar para a gente poder ter uma coisa mais séria é regulação. Aonde a regulação avança, você tem uma resposta. Historicamente, o Estado de São Paulo, no seu sistema de estradas, no tempo lá do Mário Covas e depois, mostrou como é que faz. Pagar pedágio ninguém gosta, mas montou-se um sistema de concessão com pedágio que fez São Paulo, né,
ter as melhores estradas do Brasil, e eu fiz uma vez um exercício simples, né? A densidade de estradas no estado de São Paulo é melhor que a da Alemanha, melhor que a da Espanha, é páreo para a Europa e melhor que a americana, porque as estradas nos Estados Unidos tá muito atrasado. Então, se a regulação for adequada, você tem a resposta. Nós temos um segundo exemplo recente, que está no começo, mas pode virar grande e socialmente de extraordinária importância, que é o saneamento. A regulação do saneamento, né, e que permite ou parcerias ou investimento privado nos projetos de saneamento, né, já mostrou com resultados práticos em muitos lugares que esse é uma saída para permanente à gruda do Tesouro Federal, que não consegue fazer tudo, né? Então, só que ainda isso não ganhou todo mundo. Sempre aparece um prefeito recém-eleito, uma coisa assim, diz, a tarifa está muito cara, vou melar esse jogo, para no meio, etc. E às vezes dá errado. Mas não tem dúvida que isso é fundamental, né? Por quê? Né? Porque investimento em saneamento, político não gosta de fazer, porque é obra enterrada na sua maior parte. Tá certo? Agora, um contrato com uma empresa privada que você possa, o regulador, dizer, cobrar que tem que fazer, etc., aí você pode ir adiante. E aí, rapidamente, os benefícios na saúde da população é imediato. Eu nunca esqueci, Vila, quando eu estava na faculdade, você falou do professor Delfim, aluno dele, do pastor, da turma dele, eu li um trabalho na revista do Departamento de Águas e Esgotos, da EE, que tinha um estudo que mostrava uma coisa bem simples, foi a primeira vez que eu vi, por isso eu nunca mais esqueci. Pegava nos cartórios a taxa de mortalidade da Vila Maria, ele tinha antes e depois que a água encanada chegou na Vila Maria. Uma das coisas que fez a glória do Jânio, diga-se de passagem, naquela época, né? Mas é uma coisa impressionante. Depois eu vim aprender com o tempo que isso aí é banal, é totalmente banal. Você instala água encanada, a mortalidade infantil vai assim, né? Imediata, não tem mais, acaba esse tipo de coisa, né? E nós temos essa vergonha no Brasil e a proporção enorme da população continua sem ter esgoto. Isso está na mão para subir, tem gente querendo fazer, e cabe ao setor público fazer adequada regulação e cobrança, né? Pode ir pelo caminho de uma parceria, pode ir pelo caminho da concessão plena, mas saneamento é o segundo item que pode crescer bastante, né? E a gente tem que lembrar que isso é importantíssimo, porque não tem como resolver o problema de desemprego em qualquer país do mundo se não tiver construção civil. Porque construção civil é que dá volume de gente, né? E mais, construção civil ela é descentralizada. Onde tiver o projeto, tem o canteiro e depois tem quem vai fazer. Então, com isso, você pode, e nós sabemos, embora esteja melhorando dia a dia, é o setor, uma obra de construção civil, tem de tudo. Você tem desde o mais modesto auxiliar de pedreiro até o cidadão que faz o projeto no CAD/CAM do computador, né? É um contínuo de gente. Então, tem que aumentar o saneamento em particular pelos seus efeitos sociais. São fundamentais a saúde, etc, etc. Mas a infraestrutura toda tem essa característica. Uma grande proporção de entender por que a China deu o arranque que ela deu ao longo dos anos, obviamente, foi a infraestrutura. E eles construíram tudo, nem tem mais o que construir, porque eles fizeram tudo. Então, só isso já é um caminho, infraestrutura, se pegar na veia e conseguir fazer direito, nós temos um caminho para crescimento, garantir um certo crescimento por 10 anos, para não ser nada, né? Agora, além disso, nós aprendemos também no passado, não é muito difícil, né? E os técnicos sabem disso, que os projetos têm que ser bem feitos. Projeto mal feito é obra cara e ruim. Quem gosta, em geral,
são as empreiteiras, porque aí tem aditivo no contrato. Né? Eles me perdoem, mas é isso que é verdade. Né? E gosto dos políticos que não têm paciência de esperar fazer um projeto. Um projeto bom leva 1 ano e meio, 2 anos, porque não é só o risco em cima do papel, né? Como foi feito no trem-bala, né? Faz um risco aqui, isso não faz um projeto. Né? Você tem um projeto básico, mas tem que fazer o detalhamento desse projeto. A gente tem que fazer o projeto e não ter pejo de perder um mínimo de tempo para fazer aliás, uns papéis do setor público, de quem vai contratar, se ele não vai fazer, ele tem que supervisionar para que o projeto seja bem feito, porque aí ele fica Claro. mais barato, ele é viável e assim sucessivamente. Né? Então, esse é horizontal, vale para todos os projetos de infraestrutura. Mas então, além do, do, do saneamento que eu mencionei, energia a gente já havia mencionado, ele está andando e é muito investimento. Aliás, é onde até agora não tem tido mais investimento, né? Que é uma coisa que poderá ainda melhorar bastante. Tem um problema mais na área de transportes, deixa eu pegar aqui os subgrupos disso aqui, né? Sim. Na área de transportes, acabou sobrando um problema que tem uma certa relevância, que é as privatizações de aeroportos no período do governo da Dilma foram muito precárias. Tanto ela que quase todas deram errado e estão voltando. Tem problema do Galeão, em qualquer lugar que você olhe. Campinas é um problema, porque aí virou um aeroporto gigante sem movimento. Enfim, varia o tipo de problema, mas tem em todos. Mas aeroportos realmente é uma coisa relevante. Né? Em portos está andando alguma coisa, tem muito mais necessidade, até porque o Brasil exporta cada vez mais, né, mas ainda é uma coisa relevante. Né? Telecomunicações, agora que vai começar a entrar o 5G, então isso tem de andar, isso não tem mais problema. E a maior dificuldade que fica estão ligados à mobilidade. Mobilidade em termos de estradas, de ferrovias e mobilidade urbana, metrôs, esse tipo de coisa. E aí, realmente, aí tem que ter muito mais do que a gente tem até agora. Mas isso aqui é uma coisa, não é para um governo, é para uma década do Brasil. Claro. Mas se conseguir botar no trilho, a gente tem demanda, tem capacidade de fazer, e tem uma vantagem em relação sei lá, 15, 20 anos atrás, é que o mercado de capitais, aqui no resto do mundo, é muito maior do que era, muito maior do que era. E, portanto, a possibilidade de financiar isto é muito mais maior do que já foi. Então, não tem uma restrição total de capital, como nós já tivemos no passado, nem tudo depende do BNDES. Né? Então, eu acho que aqui tem também um caminho bastante adequado. Né? Agora, tem que enfrentar também uma coisa que praticamente todos os governos, exceto do Fernando Henrique, onde começou, não andaram bem, porque todo mundo quer mandar na agência reguladora. Ainda agora, nos últimos anos, a agência reguladora foi transformada em cabide de emprego. Não dá para você poder supervisionar tecnicamente um contrato, que é complicado. Né? Mesmo as coisas mais simples, sei lá, concessão do Ibirapuera, do Parque do Ibirapuera, tem que ter uma supervisão permanente, regras, tem que ver. Então, não é para esse negócio virar cabide de emprego de quem quer se reeleger na próxima eleição. E isso enfraquece as agências reguladoras. Então, isso é uma dificuldade que a gente não pode minimizar, porque a agência reguladora fraca, né, se você tiver se tiver um projeto que não é bem feito porque não tem supervisão, o regramento da meio ambiental é sempre feito meio na trombada, a construção não é muito adequada e a operação não é, você pode transformar uma grande ideia em um monte de dinheiro, enterrar e virar um bruto de um problema, que é o que a gente tem. Então, não é simples fazer isso, nem acho que
Mas isso me leva a um outro ponto, Vila, que eu queria dizer, que é o aprendizado duro que nós tivemos nesses últimos anos, que eu sei que você já falou nisso mais de uma vez, concordo, né? Seja o coelho ou o voo da galinha, nós cansamos de ver falsos take-offs, né? Falsos inícios de voo, né? Então, o Sim, nosso problema não é crescer muito, o nosso problema é crescer sempre. Isso exato. que é a coisa mais importante. Portanto, nós temos que pensar são as condições de sustentabilidade. Não tem importância a gente sair de 1,90 do PIB investido em infraestrutura e for para 2,40. É pouquinho. Não é isso que vai salvar o Sim, país. Mas se 2,40 for para 2,60, numa trajetória mais firme, nós podemos sair de uma capacidade de crescimento de hoje, que não é muito diferente de 2, 2,5, sustentavelmente, para 3, 3,5 e assim sucessivamente. Então, isso eu espero, não está desenhado, mas isso eu espero que as autoridades tenham também nessa direção um bom senso. E a última observação de condições de sustentabilidade, evidentemente, é a estabilidade macroeconômica. A discussão interminável entre economistas, o que vem primeiro, né? Eu primeiro faço um bruto superávit primário ou eu primeiro começo a andar? Não tem resposta nesse tipo de coisa, mas eu acho que tem a vantagem que esse ano vai deixar é que numa situação fiscal ainda bem razoável, o ano que vem que vai ter que trabalhar para torná-la melhor, é como se o Brasil, se crescermos 3,5, saísse do atoleiro. É como você está num carro, você conhece o interior, eu já fui para Urbana muitas vezes também, aí de repente, putz, senta o carro no atoleiro, tem que vir o trator para te puxar. Se não vier alguém de fora te dar uma puxada, né, isso é um pouco o papel da safra agrícola desse ano, né, uma coisa externa que te tira do atoleiro, não tem jeito, você vai ficar lá por lá. Agora, quando sair do atoleiro, tem que começar a andar devagar, etc. Aí você vai retomar a sua marcha. Então é isso que eu acho que nós temos que ter o bom senso e não aquela coisa de quando vai chegando perto da eleição, a eleição põe tudo fica na frente de tudo e aí começa a fazer coisas que não der. O que eu vejo é que há tanto apanhar de tanta coisa difícil, nós aprendemos que nós precisamos de um pouco de todas essas coisas. Um certo volume de reformas, um mínimo de horizonte fiscal, que é importante, reduzir a taxa de juros para níveis que possa ter crédito de verdade, ser mais razoável, aproveitar o fato de que uma coisa o Brasil avançou muito, a nossa população não tolera inflação alta. Você vê, ao contrário, e a Argentina é um grande contraste, né? Eles não conseguiram sair desse atoleiro, tá certo? E agora estão indo para coisas até incríveis, né? Isso é uma coisa que claramente melhorou. Vai chegando perto de 8, 9% da inflação, você vê que a sociedade, meio desorganizadamente, mas que age, e os governos todos acabam tendo que voltar para trás nisso. Tem que aproveitar isso, algumas reformas que foram feitas, tem uma situação que está razoável, temos segurança da regra democrática hoje, que não é pouca coisa, tendo passado o que nós passamos nesse período recente, tem esse momento, né, do ambiente, onde o mundo percebe que o Brasil tem que ter um papel e pode ter um papel muito destacado nisso. Isso eu acho que o governo federal hoje percebe ao contrário do anterior, né? Tem muito recurso aqui de fora para vir e tem um certo caminho. Não está feito, é fácil descarrilhar, que nós estamos começando a sair do atoleiro e ir adiante, mas eu acho que pode ter um caminho que será imperfeito. Com política é assim mesmo, tá certo? E o Brasil é complicado, não é assim. Mas no final das contas, se retomar o crescimento, né, fica mais fácil, porque casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Né? No crescimento é mais fácil você discutir, né, um pouco da apropriação dos resultados, desse tipo de coisa. Eu não acho que eu estou vendo fantasmas ou sonhando e ver que pode vir a ter, com toda a cautela, né, de quem
já viu de tudo há tanto tempo, de tudo não, a gente no Brasil nunca viu de tudo, muita coisa há tanto tempo, eu acho que eu estou relativamente mais otimista, sabendo das limitações todas que nos cercam, que não são poucas. Eu anotei muita coisa aqui, muita coisa interessante, mas eu gostei especialmente de uma das frases: o nosso problema não é crescer muito, mas crescer sempre, né? Eu acho que essa Exatamente. relação entre a galinha e o coelho, né? Daqui a pouco vão criar uma espécie de Belíndia, como fez o Baixa, né? É, Ele tem um exatamente, mas é equilíbrio. isso, como é na vida das pessoas e como é na vida das empresas, né? Quer dizer, Sim. você precisa ter uma estratégia, um horizonte, uma visão de futuro, e não tem importância que vá indo mais lentamente. Né? Às vezes o cidadão vai fazer a faculdade, mas tem que trabalhar, então ele faz menos cadeiras do que outros, vai fazer mais 2 anos para fazer, mas se ele continuar com o seu horizonte, é o que interessa no fim. E para o país é isto. E para poder, inclusive, recuperar um pouco da autoconfiança. Uma das coisas que mais me incomoda, e eu falo como economista, né, é que eu percebo que tem muito, não é pouca gente que diz, isso aqui não vai mesmo, não tem jeito, veja como é que é. Estamos precisando dar um pouco mais certo, sem cair, né, nessa ilusão, nessa coisa de sonhador, não sei o quê, porque não é assim mesmo. Não vamos ficar desenvolvidos, nem superar o subdesenvolvimento, que é o produto de séculos, em pouco tempo. Mas é importante ter presente que isso pode ser. Eu acho que a gente tem chance de, pelo menos, começar essa trajetória. Mais para frente, se a hora que começar mesmo a dar um pouco mais de certo, se não vai ter alguém que vai entortar tudo de novo, não dá para dizer, não sei. Já é uma ousadia falar do ano que vem, com tudo que nós falamos aqui, nesse país de malucos que nós vivemos, tá certo? Então, mas eu acho que tem uma pinguela, Vila, esse segundo semestre para nós, a gente está usando muito essa expressão, tem uma pinguela, também é a expressão de interior, né? Interior. Que vai exigir atenção para passar, mas se você passar, a estrada do outro lado está mais seca, ela é mais transitável do que o atoleiro do qual nós saímos. Né? Aí tem uma questão última que eu queria, para não abusar da sua bondade, que eu fico pensando assim, por exemplo, essa grande safra fantástica de grãos, o crescimento das exportações brasileiras, aí muitos falam assim, mas os portos criam uma série de dificuldades. Eu fico imaginando o seguinte, o caso do Porto de Santos, especificamente, como é possível aumentar tantas exportações, e diz que Santos passa cerca de 1/3 da balança comercial brasileira, como é possível aumentar tantas exportações se tem esses entraves? Eu acho que deve ter melhorado alguma coisa lá, porque senão não Claro, explicaria esse grande aumento das exportações, né? E nos portos em geral, exatamente. né? Exatamente. Primeiro é que, além de Santos, eu falo de Santos, mas foram criados recentemente outras alternativas a Santos, ou complementarmente a Santos, né? Saída pelo norte, em que você usa a estrada, a balsa, chega lá em Barcarena, essa coisa, do nada, esse ano vão ser 20 milhões de toneladas de grãos. É coisa para boa, 20 milhões é coisa de um país que não precisa ser muito grande. Né? Depois está reforçado aqui, quem vem para Santos também pode ir para Paranaguá e aqueles portos que estão ali colocados. São Francisco do Sul, eles aumentaram muito a capacidade. E Santos aumentou muito. O que tem que engana muito as pessoas é o seguinte: uma vez um engenheiro, um dos trabalhos que nós fizemos uma vez lá atrás era para o Porto de Santos. Eu nunca me esqueci que ele me falou assim, Roberto, quando o Porto de Santos lidava com 60 milhões de toneladas, ele estava entupido, e todo mundo dizia absurdo tal. Aí ele passou para 80, seguiu entupido, passou para 100, seguiu entupido, passou para 120. Por quê? A dinâmica, quando você vai aumentando sempre a oferta, é como subir uma escada rolante que desce. Você sobe um degrau, ela te traz um pouco para baixo. Então, mas esse é um bom problema. Esse é um problema de crescimento.
Por que aparece esse problema? Porque era 60 milhões e agora são cento e tantos milhões, que estavam. Teve muita melhora, né? Desde os terminais de contêineres, alguns dos terminais de contêineres aqui de Santos são os mais produtivos do mundo. Eles são tão eficientes, são dos mais produtivos do mundo. Então tem muita melhora, né? E por isso que está dando conta disso. Que me remete, Vila, a uma coisa que a gente, quando eu falei da autoestima, né, é que a gente precisa retomar, não é patriotada, mas o brasileiro é muito criativo. A nossa engenharia é de muito boa qualidade, tem muita coisa que pode ser feita, tem que ter uma condição mínima para fazer. Se você parar, fechar o olho e dizer, meu Deus do céu, a gente tem aqui em São José dos Campos a única empresa aérea, construtora de aviões do mundo, que disputa pau a pau nos seus eixos com a Boeing e a Airbus. É uma coisa muito impressionante, mas é muito impressionante. A Boeing mesmo, agora há pouco, veio aqui em São José dos Campos, fez um rapa, levou mais uns cento e tantos engenheiros. Por quê? Porque é gente de qualidade, tem coisa de qualidade. Então a gente tem mais condições do que parece para sustentar, mas em parte está nos faltando a paciência para ver as coisas frutificarem, né? Fazer as coisas bem feitas e não atropeladas, porque é a urgência de não sei o quê, etc. Né? E isso eu acho que nós estamos a duríssimas penas, estamos aprendendo um pouco mais. Aliás, o próprio sucesso do agronegócio, que você sabe, eu acompanho desde a minha tese de doutorado em 72, né? Não é fácil se admirar como chegou hoje e tudo que está fazendo, mas tem 50 anos de trabalho. Claro. E de trabalho de muita gente, do setor público e do setor privado, né? De muita gente, inclusive para o setor de resolver o problema educacional, com as escolas secundárias, com as escolas superiores. Não tem um problema de qualificação de mão de obra. E tem uma única agricultura competitiva e grande do mundo onde predomina o cabelo preto. No resto do mundo, predomina o cabelo branco, de quem está no fim da vida e não tem para quem deixar. Então, você vê que aí tem aquele dinamismo, né? É isso que nós precisamos recuperar um pouco. Não vai ser linear, não vai ser veloz, vai ser lento, mas se a gente sair do atoleiro e começar a ter um certo rumo numa estrada um pouco mais seca, para você, para mim, que já vimos tanta coisa acontecer, vai ser muito bom. Então, é verdade. Fechar que acho que a nossa conversa foi muito interessante, e quando você falou de Santos, como um dos portos mais, essa questão do mais produtivos do mundo, precisa melhorar em Santos, ali próximo, na Vila Belmiro, ali onde tem o meu time, que é coisa, ali a coisa tá complicada, viu? Dá um Empacou, né? desespero esse ano. E esse ano Mas nem fica sei o que vai tranquilo, acontecer. porque fica tranquilo que o mesmo problema acossa o Morumbi, entendeu? É o mesmo tipo de problema e a gente fica, eu vejo meus netos desesperados, porque é a mesma coisa, ameaça de que vai, mas não vai. Então, fazer o quê, tá certo? Olha, foi um grande prazer mais uma vez aqui no meu canal, tenho certeza todos que nos assistem, são tantos, conversar com o José Roberto Mendonça de Barros, nesse painel assim fantástico sobre a economia brasileira, essa visão muito pé no chão, que não é uma história de Cândido, né, do Voltaire, não tem o Dr. Pangloss passando por aqui, não, mas é a realidade das nossas potencialidades. Eu sempre brinco, eu conversava com as pessoas, não mude do Brasil, mas mude o Brasil, né? Quer dizer, nós temos tantas potencialidades, basta acertar alguma coisa, acerta ali, acerta colar, começa a andar e aí vem os grandes desafios, que nada melhor do que desafio do crescimento, né? Eu acho que isso que e nós bom problema, fomos bem nesses desafios, né? Nós, ao longo dos anos 30, 1980 especialmente, tinha os desafios e enfrentando, errando ali, acolá, muitas vezes, mas tendo muito mais acertos. Então foi um papo muito legal, queria agradecer a gentileza de ser, mais uma vez, ter aceito aqui o meu convite. Vila, você sabe que o prazer de falar com você é enorme. Eu agradeço a oportunidade e abraço a todos aqueles que eventualmente estão nos vendo. Valeu.